Estamos de volta com o Parlamento com Deus, falando sobre as dicas de carnaval para se ter uma festa tranquila. Doutora Suera, no bloco anterior a gente falou sobre os excessos no consumo da bebida alcoólica e uma coisa importante a se dizer é em relação às pessoas que fazem uso dos medicamentos contínuos, como o doutor Oscar falou aqui para a gente no intervalo, às vezes remédios para pressão, controle até de psicotrópicos, alguns remédios ansiolíticos para depressão, tudo isso tem interferência quando consumido com bebida alcoólica. É verdade. Aqui no intervalo, o Oscar lembrou muito bem, não só esses desequilíbrios eletrolíticos e, consequentemente, algumas drogas, a gente tem aí um controle entre as drogas que são lipofílicas e hidrofílicas. São nomes bonitos, mas é basicamente... Com certeza muita gente não vai entender. Tem uma explicação muito simples. É que todo remédio que a gente tem, ele tem que ter um controle no nosso sangue. Ele é um controle no nosso plasma, ele tem que se equilibrar com o nosso plasma. E, consequentemente, quando a gente se desidrata, esses remédios também se desidratam, também se desequilibram. E quando a gente bebe demais, eles também se desequilibram. Somado a isso, muitas vezes, na folia, a gente esquece de tomar os remédios. O Oscar lembrou isso aí maravilhosamente. É isso mesmo. Na folia, na algazarra, a gente acaba esquecendo de tomar um remédio de uso continuado. Ou toma ele de forma pervertida. Toma ele com a bebida alcoólica, toma ele fora de horário, pervertendo ainda mais esse equilíbrio. Ora, você está desidratado, você está com o seu controle do plasma, dos seus líquidos completamente desorganizado, desorganizando esse nível plasmático desse remédio que você tem, ou seja, ou mais alto ou mais baixo, enfim, mexendo com as concentrações que você tem que ter dessa droga no seu organismo, não tomando essa medicação ou tomando em horários pervertidos, ou seja, facilitando todo esse metabolismo, dificultando todo o metabolismo do seu fígado, ou do seu rim, ou enfim, ou do seu cérebro, para fazer com que tudo isso seja manipulado, facilitando o quê? O acaso de doenças, o acaso de ocasos, né? Então nós temos que pensar assim, com que você tenha problemas, que você gere mais problemas para a rede de saúde, que você gere mais problemas para você. Então né? a nossa dica número 2, se você toma remédios todos os dias para hipertensão, para diabetes, não deixe de tomar e tome na hora certa e com água, né? Perfeito. Nada de bebida alcoólica. É a dica número 2, porque a gente já faz assim, vai fazendo assim, dica número 3. Você tem 360 dias do ano, toma uma medicação e estraga ele em 5. Pois é. Estraga o tratamento em 5. E vai infartar por causa dos 5 dias? Vai infartar por causa dos 5, vai ter um desequilíbrio de pressão por causa dos 5. E vai ter um problema que é o Brasil, e o Rio de Janeiro não foge disso, tem muito, são pacientes que têm transtornos psíquicos. Então tem muita gente que acha que o carnaval... Você tem uma liberdade total. Não. Você tem que, às vezes, para acertar uma dose de um medicamento, você demora 2 meses, 3 meses, 4 meses, e vai e cria uma babel nisso tudo nesses 5 dias. Depois o arrependimento pode ser grande, né? Repensa se vale a pena. E se for, faz a grande pergunta, se fosse com seu filho, você faria? Então não faça com você. Preserve-se também. Isso não quer dizer que ninguém vai se divertir. Tem muita gente que se diverte sem uma gota de bebida alcoólica, mantendo tudo e se diverte, brinca. Tem blocos carnavalescos que saem nesse sentido. Que saem nesse sentido. Tem blocos carnavalescos feitos por pacientes que são usuários de medicamento de uso contínuo, né, independente da patologia, que não fazem ingesta de uma gota de álcool e se divertem igual, são tão sadios quanto, que as pessoas entendam que a dose... Nesse momento é fundamental, senão você vai sofrer quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a quaresma inteira e o resto do ano por um evento que passa a ser uma besteira. Você não se encontra como uma pessoa e vira uma pessoa dependente ou de terceiros ou deles mesmos de um medicamento maior. Oscar, desculpe, eu queria acrescentar uma outra dica. E não quero entrar aqui em nenhum conceito de valor, eu acho que esse fórum pode ser discutido, mas existe uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente acaba pulando um pouco. Eu não vou entrar... se é certo ou se é errado. Não vou entrar no mérito do certo e do errado. E digo mais, a gente acaba sendo muito focado na camisinha, que é fundamental. Acho que as campanhas da necessidade, acho que extrapola. Acho que já tem que ser já enraizado e quanto mais falar, nas pessoas, assim, já tem que ser metabólico, já tem que ser uma coisa assim, olha, vou ter relação sexual, vou usar o preservativo, ponto final e acabou. Acho mas que isso não há a gente sabe que os jovens, eu tenho filhos ainda não tão jovens mais, mas que têm amigos mais jovens e a gente
conversa com eles e de repente, engravidei. Mas como? Você não usava camisinha? Não. E assim, é comum entre os jovens você escutar. É comum, você está imaginando. É muito comum, eles não aceitam. Isso é um problema. Não, é doença, não, mas essa menina eu conheço. Não, além da doença. Complexo. Mas aí a doença, às vezes, a gente não sabe, né? Não toma conhecimento. Mas da gravidez ela aparece. Mas eu queria acrescentar uma outra vertente que a gente também tem que lembrar. Quer dizer, a gente tem uma série de outras doenças que são transmitidas principalmente por orofaringe. Alguns carnavais atrás, não muito, né? A competição do beijo e bloco do beijo na boca, e o carnaval era incentivado, né? O beijo na boca e o beijo na boca. A gente voltava, e eu milito na linha de frente, né? Militava antes desse meu problema de coluna aqui. Aliás, só para fazer um parênteses, eu soube que tem um bloco para mim, Carnaval em Salvador, né? Me empurra que eu vou. O cadeirante, me empurra que eu vou sair nesse. Não, você não tá de cadeirante, vai ficar... Ainda não, mas quando eu tiver de cadeira de roda, eu vou nesse me empurra que eu vou, desculpa. Mas tem todo direito, tem todo direito, porque a pessoa portadora de alguma deficiência tem que ter direito de se divertir também. Vai ficar em casa porque ele não pode, ou não tem uma perna porque foi lesado por um acidente ou por uma diabetes. Não, ele vai ficar em casa. Depois da minha cirurgia, eu vou sair nesse bloco. E aqui vou fazer uma homenagem. Outro dia, assistindo televisão à tarde, vi uma passista sem perna. Pois é. Uma coisa assim fenomenal. A tranquilidade, a alegria. Como, meus parabéns, eu não sei o nome dela, mas assim, meus parabéns, porque foi uma coisa assim muito bonita. Como ela mostrou, como ela se superou, quer dizer. Acho que é isso mesmo. Carnaval é para todo mundo. Carnaval é um evento, eu acho que transcende um pouco dessa lógica, se é de A, de B ou de C, é da sociedade inteira, mas tem que ter o cuidado. E a lógica que a senhora está colocando, eu acho que ela é perfeita, porque ela cuida de... Boa parte das doenças sexualmente transmissíveis começam pela boca. Eu acho que é fundamental, acho que você deveria continua a tua colocação, porque você tem doenças que começam pela boca e acabam na sífilis, neonatal, que a gente tem muito, na AIDS. A mononucleose infecciosa, que a gente lembra disso, o herpes simplex, o herpes tipo 1, tipo 2, enfim. E aí a gente começa, HPV, enfim, a gente tem uma série de doenças de transmissão oral e a gente acaba tendo uma transmissão com uma certa permissividade. Eu não vou entrar aqui em nenhum conceito moral, mas eu acho que talvez caiba às senhoras, os legisladores, a gente talvez identificar com os nossos sociólogos qual é a melhor forma de abordar isso, pelo menos como esclarecimento. Saiba que isso também é uma forma de grande promiscuidade. Isso tem que ser pelo menos esclarecido. Ou seja, e é uma questão de saúde pública e é doença. E é doença que produz sequela, que produz doença, que produz sequela, que produz dano físico, emocional e com todas as suas consequências. Social, psíquico, emocional, com todos eles. A gente trata da AIDS. A AIDS virou uma marca. A AIDS é uma grife, como se fosse a doença sexualmente transmissível, a pior delas. Nós temos algumas sequelas provocadas pela sífilis e pela sífilis neonatal, que é muito maior em quantidade do que nos casos de AIDS. Não estou minimizando nenhuma doença. E que também não é curável, assim como a AIDS. Não, ela é totalmente tratável. A sífilis você trata. Mas a pessoa se livra da sífilis Nós temos um completamente. problema pior ainda, porque tem uma falsidade nisso, tem uma hipocrisia nisso. Você pega uma senhora, né, que está grávida, e ela faz, eu estou dizendo das senhoras normais que fazem o pré-natal. Ela faz o seu pré-natal e ela dá sífilis positivo. Não vou falar os nomes dos testes, que a pessoa diz, não fiz esse, fiz outro. Dá sífilis positiva. Ela é tratada. Ela toma o medicamento dela, que é um antibiótico, e ela é tratada. Ela está tratada, o filho dela está tratado. Só que o marido não foi tratado. O seu parceiro não foi tratado. Quer que ela, se ela tem um parceiro fixo ou parceiros eventuais. Porque existe isso. A gente não pode fingir que é uma sociedade de desenho animado. Acontece, ele reinfecta essa mulher um pouco antes dela vir a parir. E aí, quando nasce essa criança é contaminada. Só que ele não fez o tratamento porque ela não quis dizer que ela era sífilis positiva lá no início, porque ela pode ter se infectado com ele ou com outros parceiros. E aí você vai, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, o cachorro correndo atrás do rabo. E essa criança? E essa criança nasce cega. Isso. Nasce cega. Cega. Problema social. Vira, né? Não, nós temos esse problema. Quando a gente fica discutindo, e a deputada colocou, a quantidade de jovens
com idade não ainda classicamente estabelecida para ter filho, com 10, 11, 12, 13, 14, você pode ver que a metade está associada a um evento desse. A AIDS não é só a AIDS, é a AIDS e o conjunto de todas as doenças. A mononucleose é uma delas, o sapinho. Agora, você está vendo só que você abre a porta de entrada para entrar esse, que entra junto com a herpes, junto com o HIV, junto com a possibilidade da sífilis. As senhoras, as mulheres que estão grávidas ou com um projeto, obrigatoriamente tem que fazer os exames pré-natal, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HIV e sífilis. Tem que fazer. Se der algum positivo, o marido tem que ser tratado, o companheiro, o parceiro tem que ser tratado também. Então, e não é só no carnaval, parceiro, né? E não é camisinha só no carnaval. Que bom que temos isso. Porque o tempo todo. Liberou geral. Liberou geral não. Você vai por 5 dias ou atrapalhar a sua vida por alguns anos, ou você vai atrapalhar o resto da vida. O nosso corpo é templo, né? É impressionante. O nosso corpo é templo, o meu corpo é templo, é templo do Espírito Santo de Deus. Verdade. E isso eu vivo e convivo. E se eu consigo preservar o meu corpo como templo do Espírito Santo, e eu acredito nisso, viu, Oscar? Acredito mesmo. E a gente pensa que nesses 4 dias a vida vai acabar? Todo dia eu agradeço quando acordo e quando durmo. As pessoas dizem, você não faz isso? Faço. Cada vez que eu olho na cama aquelas 3 crianças, aquilo é uma bênção. Os meus filhos de 31 e de 25 também são uma bênção. Todos nós somos uma bênção. Quantos não estão aqui por erros? Que a gente preserve os que estão aqui. Mas olha, cuidar deste templo é também cuidado com a saúde. Com certeza. Se eu cuido do templo do Espírito Santo, é muito simples. Se a gente vai para a igreja ou para a sinagoga, ou se eu vou para o meu... Enfim, mas se eu vou para a igreja com cuidado, se eu vou cultuar ao meu Deus com cuidado, é só imaginar que Ele está dentro de mim, que Ele habita dentro de mim. E que a gente pode se divertir, né? Que eu posso me divertir mas dentro deste tempo. Com respeito ao nosso organismo. Profundo respeito. E aí tudo fica mais fácil. Quando eu lembro que alguém pagou um preço muito caro para que eu tivesse esse templo em plenitude. Que alguém pagou um preço de sangue. E aí, na minha área, da nossa área, que alguém pagou um preço de sangue para que eu tivesse a plenitude desse tempo. Bom, gente, infelizmente a gente precisa encerrar. Queria agradecer mais uma vez, doutora Suero, por ter vindo. Empurra que eu vou. Doutora Oscar Berro, mais uma vez, obrigada. Queria agradecer, deputada. Passa para os nossos telespectadores o contato do programa. tvcondeus@alerj.gov.br. Todas as quartas-feiras, no auditório da Alerj, nós temos um culto de adoração e louvor a Deus. Você é o nosso convidado. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.